seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. E hoje, mais um papo para finalizar a semana de uma forma muito tranquila, gostosa, trazido pelo Prana Energia Vital, lá de Veranópolis. Estou aqui com a Fer, mais uma vez, mais uma sexta-feira, que com todo o conhecimento vem para deixar o nosso dia muito mais tranquilo e gostoso. E com ela, hoje, a gente recebe o Alisson Ravanello, que vai falar também sobre a respiração consciente e os instrumentos de quartzo. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está para lá de especial. Meu bom dia vai para a Fer, para o Alisson que estão aqui comigo. Que delícia tê-los mais uma vez, a Fer aqui, o Alisson pela primeira vez. Vamos conversar e olha, tô achando o máximo tudo isso. E eu já achei que por decoração eu já queria um de cada lá em casa. Fer, bom dia. Bom dia. É lindo, né? E o resultado disso então é mais bonito ainda. Bom hoje poder compartilhar. E agora o Prana importou nessa conexão Nova Prata, Veranópolis. Então o Alisson agora está sendo importado, né? Estamos importando ele lá para Veranópolis. Ele faz parte da equipe do Prana, mas trabalha aqui em Nova Prata também. Então, muito feliz em ele fazer parte. É uma terapia linda, incrível e que é uma honra para o Prana poder contar com um terapeuta assim. Estamos muito felizes. Ai, que maravilha, né, Fer? E eu digo, como é bacana vocês poderem agregar tantos serviços que estão à disposição com pessoas diversas, com pessoas uma de cada canto, né? A gente diz, vocês têm pessoas lá, tanto do norte, aí aqui de várias cidades no Prana, porque são especiais, né? Pensando nessa questão de poder oferecer o melhor e deixar a vida da pessoa um pouco mais tranquila, pensar diferente, né? E porque nós nos conectamos de várias formas. Às vezes com o tipo de terapia e às vezes com o terapeuta. Certo. Então algumas pessoas vão procurar, eu quero fazer uma constelação familiar. E nem sabe lá quem é que está fazendo a constelação no Prana, né? Mas busca a terapia. Muitas vezes busca, eu quero um atendimento com tal pessoa. Eu vi algo no Instagram, ouvi e gostei, então quero uma sessão com essa pessoa. Então, que bom, porque são várias formas, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. As várias formas que tem de a gente chegar nesse lugar e viver uma vida mais leve e tranquila. Mas com certeza. Alisson, então seja muito bem-vindo. Eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho pro pessoal em casa. Tu é aqui de Nova Prata, então muita gente deve te conhecer, os teus pais também, que a gente brincou que vê eles todo dia pela rua, né? Caminho. Então isso é muito bom. Aí o que eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais de ti com esse trabalho, né? Que é bem bacana. É bem interessante. Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui, né? Então, meu nome é Alisson Ravanello. E estou atendendo aqui em Nova Prata no Expanda Consciência e no Yamandu Terapias. Certo. E em Veranópolis, no Prana Energia Vital. Também queria enviar um abraço, né, para os guardiões desses espaços, né? Que é a Marga, o Ada, do Yamandu, o Rafael Duzic, a Ana Paula Andrade e a Lidiane Hoffman, do Expanda. A Fernanda, a Júlia e a Kelly do Prana também, né? Que são graças a essas pessoas que abrem as portas que esse trabalho pode se manifestar, né? Tá certo. Então, hoje estou atendendo com o Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional. Meu Deus, O então nome todo eu tô já... achando o máximo, até mesmo porque Arcturianos eu só aprendi depois que o Tom veio, sabe? Porque antes disso eu não sabia o que era Arcturianos, né? Então eu acho bem importante falares um pouquinho sobre todo esse nome, mas que faz todo um sentido bem bacana. E a terapia sonora com os instrumentos de quartzo. Tá certo. As duas terapias trabalham com o ancoramento deles. E o objetivo dessa terapia é acessar a centelha divina, que todos nós somos. Só a gente não recorda. É como se a gente esquecesse que somos essa centelha divina. E para explicar o objetivo desse trabalho, eu acho fundamental entender sobre a criação, né?
é como se a gente fechasse os olhos e imaginasse um oceano. É um oceano primordial de energia, que na física quântica eles chamam de vácuo quântico. O nome pouco importa. Pode chamar de Deus também, de fonte. O nome não tem importância. E a partir desse campo surge umas partículas que dá massa a tudo que existe aqui. Ao nosso corpo, a esse sofá, as tigelas, ao ar, tudo, que é o bóson de Higgs. Eu vou falar alguns nomes aqui, Sim, mas sim, assim, mas é- quem quiser depois pode pesquisar aí a fundo, né? Claro. Do bóson de Higgs, que é essa primeira partícula que dá massa a tudo que existe, surgem os quarks, que são outras partículas que vão surgindo conforme o todo, o Deus, vai desacelerando a sua vibração. Então é uma auto-organização de Deus dentro dele mesmo. Então não é fora de Deus que se cria algo, que surge algo. É dentro. Nós estamos dentro de Deus. Então dos quarks, 3 quarks vão formar um próton, que vão formar um nêutron. Aqui nós temos um núcleo. Logo após vão surgir os elétrons. E aqui nós temos um átomo. Unindo os átomos, nós temos uma molécula. Unindo as moléculas, nós temos uma célula. Unindo as células, a gente pode ter um órgão. Unindo vários órgãos, nós temos um organismo. Nós temos o Alisson, nós temos a Laura, nós temos a Fernanda, nós temos o sofá, nós temos o chão, o tênis que eu estou usando, o papel que tu está segurando na mão. Então, com essa consciência, todo o paradigma terrestre teria que mudar. Porque no momento que tu abre as portas, ou que a Fernanda abriu as portas para esse trabalho ser expressado para as pessoas, tu não está ajudando o Alisson. Talvez em algum ponto tu esteja te ajudando. E indo mais além, tu está ajudando Deus. Porque tu é Ele, eu sou Ele. Ele está crescendo, Ele está ganhando informação, Ele está expandindo. Então eu sinto que a gente está aqui, nesse planeta, vivendo essa experiência para gerar informação, para gerar crescimento, evolução e amor entre todos os seres. E sentindo essa, primeiro entendendo e depois sentindo isso, como é que eu posso te passar para trás? Como é que eu posso te julgar, te criticar, te matar, te roubar? Como é que eu não vou ajudar no teu crescimento? Tá certo. É exatamente quando a gente fala que o outro nada mais é que eu em outra experiência, né? Quando o Alisson fala isso, é a definição de todos somos um. Esse Deus, quando o Alisson fala nós estamos dentro dele, ele está dentro de nós, é essa conexão do macro e do micro, né? Aonde eu sou a criatura, né, de um criador, e que através desta criatura eu posso co-criar com o criador, né? Então, quando o Alisson fala, são bem frases que a gente conhece como o amor incondicional, né? Ajudar, fazer o bem, esse bom funcionamento do universo. Então, acho que essa pergunta é bem importante agora, né? O que cada um de nós faz para que o universo funcione melhor? De que forma nós estamos contribuindo para o bom funcionamento da nossa espécie? Então, essa cura, ela é uma cura que vem a serviço, né? Eu estou a serviço, ela vem através de mim, não só para mim, mas para a nossa espécie inteira, da forma que nos cerca, né? Eu acho muito bonito ouvir vocês e aqui a gente já abre uma ideia de que um processo de cura, né? É pensar diferente a partir... E toda vez que vocês vêm aqui, por mais que, né, que o Prana traz esses assuntos, a gente recorda que precisa fazer isso. Então, eu acredito que em algum momento a gente vai tomar a consciência real disso para fazer menos. Porque o julgar, porque o fazer talvez por si e não pelo outro, isso vem muito, a gente viu na pandemia, a gente falava muito que talvez ela veio para ensinar
E a gente viu que cada um olhou bastante para o seu umbigo, né? Enquanto isso, então, daqui um pouco eu posso até estar entrando em julgamento falando isso, mas na realidade é só ver, talvez, o processo que a gente precisa amadurecer mais. A gente precisa ouvir um pouquinho mais, porque é difícil entender, né? Me colocar como alguém que o outro realmente é o meu semelhante, né? E por vezes não julgar, é dizer... E são comentários que eu acho que acontecem muito, assim, de dizer, poxa, se não tem condições, por que vai ter um filho a mais, né? Por que vai ter isso? A gente julga fácil, é muito fácil julgar. São 2022 anos que Jesus Cristo veio para a Terra para ensinar o amor incondicional. Né? O amor incondicional é o amor que não coloca condições para existir. Ele é simplesmente um amor que flui. Né? A gente não... O que nesse movimento de dizer, sim, eu ajudo, mas eu ajudo aquele porque aquele não. Eu gosto, mas eu gosto daquele porque ele também gosta daquilo que eu gosto. Se a pessoa não me deu um bom dia ou deu um bom dia meio atravessado, eu já não gosto mais dela. Então, esse movimento que o Alisson tá trazendo para nós hoje, refletir, é bem sobre essa questão, né? Que outro? Então, é essa questão de todos somos um, então, tu quiseste colocar, para que a gente pudesse realmente tomar essa consciência. E eu acho muito bacana, como eu digo, não é que em outros momentos não foram falados sobre isso, não foi falado sobre isso. Só que o se dar conta quando é falado sobre, né? E realmente fazer com que isso seja, de certa forma, que faça diferença na tua vida. Com certeza. E aí, Alisson, o que mais podemos continuar falando sobre todos aqueles nomes que a gente não entende, né? Mas que a gente gostaria de entender. Sim, isso é um estudo que eu fiz nos últimos anos sobre física quântica. Né? Então, eu até recomendo a quem esteja assistindo pesquisar sobre o professor Hélio Couto e as suas palestras. É um início de estudo já que vai ampliar bastante a visão de mundo, assim. Vai ajudar a mudar um pouco a consciência do que se acredita, que é real. E às vezes o que a gente acredita que é real, talvez não seja real. Tá certo. Então eu quis trazer isso inicialmente porque o objetivo do trabalho é esse, no longo prazo. É trazer a reconexão com a centelha divina. Porque quando a gente emerge do todo, quando ele nos criou, invariavelmente a gente se cobriu com um ego. Um ego que tem crenças limitantes, que tem tabus, preconceitos, que tem hábitos nocivos, que julga. N questões que limitam a existência dessa centelha. E o processo aqui, né, de todas as terapias, não só essa exclusiva, essa é só mais uma que está aqui para ajudar. Mas de todas as que existem é limpar, desconstruir, para aquilo que já é florescer. Não precisa ir lá buscar algo, né? Não precisa, vou até Deus, ele está em cima de uma nuvem. Não está. Ele está em ti, ele está aqui, está em tudo aqui. Está nesse ar que a gente respira, ele é isso tudo. Por isso que é importante ter a consciência de que estamos dentro de Deus, não fora. Tá certo, muito bem. Eu vejo isso, Fer, como... Eu digo que desde que vocês começaram a vir pra cá, eu comecei a pensar diferente sobre Deus. Eu vejo que Deus... O que me move? O que está dentro de mim e faz com que todo esse corpo é uma alma que faz parte de alguém e que ela realmente não faz sentido simplesmente, né? Porque quando essa alma sai, o corpo ele não mexe mais. Ele volta para a Terra, né? Ele volta para a Terra. Então é uma questão que é bem bacana e a gente pode, assim, né, entender que tudo faz parte. É como tu fala do oxigênio. Né? A gente só acredita vendo, mas sem oxigênio a gente não existiria. Isso que o Alisson falou é bem importante. Nós criamos uma crença e muitas pessoas procuram terapia. Meu pior problema é meu ego. Eu quero me afastar do meu ego. Olha que importante a gente olhar para isso. Sem ego, nós não estaríamos encarnados.
né? O ego nos defende. O ego está aqui para nos defender. A grande questão é a gente começar a perceber e posicionar esse ego que fica a serviço da alma. E não como se eles fossem opostos, ou que um fosse o bem e o mal, e não que isso não exista dentro de nós, né? A luz e a sombra existem dentro de nós o tempo todo. Mas o quanto o nosso ego, o ego do Alisson, da Laura, da Fernanda, de cada pessoa que está assistindo, pode estar a serviço dessa força maior, né? Porque se a minha alma veio dentro do personagem Fernanda, tem algo que a Fernanda precisa fazer a serviço dessa alma. Então, o meu ego, ele é extremamente importante para minha missão terrena. A questão é, de que forma eu estou usando esse ego? Tá certo. Então, nós vamos continuar, né, a falar sobre tudo isso, sobre respiração consciente, instrumentos de quartzo, no próximo bloco. Então, fica conosco e a seguir a gente retorna. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre respiração consciente e os instrumentos de quartzo. Eu gostaria que a produção colocasse a imagem aberta aqui para nós, porque nós estamos aqui com esses instrumentos que eu já disse, né? Para decoração de casa é a coisa mais linda, né? Mas a gente vai precisar entender para que eles servem, como eles funcionam e como ele tem relação com a conexão com o divino, né? Que essa é o princípio de fazer com que a gente possa entender e se conectar. Na realidade, mais uma terapia à disposição, porque todos têm o mesmo princípio, só que são de formas diferentes. E eu digo que quando a gente consegue chegar com uma terapia, é muito legal poder fazer outra, porque Deus continua aí, né, gente? Então nós precisamos continuar nos conectando a Ele, né? Como o Deus que está em mim, em ti, aqui. É como tomar banho, Laura. Escovar o dente e comer. Todo dia. E como faz diferença isso na vida, né? Porque eu quero muito que as pessoas possam compreender que a gente precisa agradecer. A gente precisa estar presente. A gente precisa sentir o que acontece. E isso tudo é uma espiritualidade. E fugir, eu digo assim, quem chega à espiritualidade a partir da religiosidade é lindo também. Que é mais uma forma de chegar até, né? Eu digo, talvez a gente poder entender um pouquinho de cada terapia para a gente poder dizer assim, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu faço aquilo, hoje eu vou parar para agradecer, hoje eu vou fazer uma oração do Ho'oponopono, por exemplo, e eu vou de diversas formas podendo me conectar a tudo isso, né, Fer? E quando o Alisson chegou, eu conhecia, né? Já tinha feito algumas meditações nas vivências, né? Uma pessoa lá tocando e tal. Eu disse, bom, Alisson, né? Vamos ter que fazer o que eu preciso fazer. Se eu nunca fiz, então eu preciso de um atendimento. E aí, agora eu vou passar a bola lá para ele, porque eu vou contar do lugar de cliente o que me aconteceu. Então, eu sou uma pessoa que eu considero que eu me emociono legal, assim. Tem vários momentos do meu dia, quando alguém me dá um relato ou numa constelação, eu percebo aquela emoção, né? Mas me aconteceu algo fora do comum. Eu fiz a sessão, que depois o Alisson vai explicar direitinho o nome da sessão e tudo. E eu acordei e eu tinha um choro. Sabe, mas não era que eu estava chorando, as lágrimas vertiam. E claro que, durante todo o meu estudo e o meu processo, eu sei que se sai por aqui é porque tem aqui, né? E quanta má água a gente carrega e que nem se dá conta, né? E tu pensa, eu faço terapia, já fiz 427 constelações, mais 330 vezes sessões de não sei o quê. Mas enquanto a gente estiver encarnado, tem algo para trabalhar. E aí eu acordei, e aquele choro que vertia e as lágrimas que saíam, e eu senti uma sensação no peito, que eu disse, Alisson, eu não sei se é possível, encarnada, dizer que é isso, mas uma plenitude, uma paz, algo completo aqui. Quando começou a sessão, isso foi na noite. Durante a sessão, quando o Alisson começou a tocar os instrumentos, eu pude perceber o meu batimento cardíaco de um jeito diferente. Por quê? Quando a gente para pensar, né, na imagem aquela imagem da Igreja Católica, do Sagrado Coração de Jesus, onde ele aponta para o coração,
para a história do Antigo Egito, do deus Anubis, né, da pena e do coração, amar a água. Quando a gente fez o programa com a doutora Angélica, ela nos explicou, né, as pessoas que dizem que estão com dor e fisicamente elas não têm nada, que é essa má água que a gente sente. E essa sessão, ela foi muito, muito, muito especial, não que as outras não tenham sido, mas eu senti esse alívio de algo que eu nem tinha percebido que estava lá. Que aí o Alisson agora vai nos explicar o quanto a vibração desses cristais acessam as nossas águas, né? E que é possível, de alguma forma, liberar algo que muitas vezes a gente não tem nem a consciência que ela tá ali, né? Alisson, é contigo agora esse negócio todo. Exatamente, nos explique sobre os instrumentos. Então, no primeiro momento é interessante entender que, morando na cidade, nós estamos imersos em ruídos, né? É um carro, é uma obra, é som alto, é ar-condicionado, aspirador. Então, tem sempre sons que vão descalibrando o nosso sistema nervoso. A não ser que a gente vá morar na natureza, não tem o que fazer, a gente tem que conviver com isso. Então, quando a gente vê um instrumento como esse, a gente precisa recordar da natureza. Quando a gente vai fazer um passeio na natureza, o que a gente sente? Eu, particularmente, quando eu entro na natureza, eu sinto uma paz. Porque lá na natureza está aquela energia do todo, aquela energia primordial está intacta. E na tigela é a mesma coisa. O quartzo tem a energia de Deus intacta. Não tem um ego ali pensando no que tem que fazer, no que vai fazer, não. Ela está ali só para servir, para ser amor. Então, a Fê agora expressou, né, que durante a sessão ela sentiu o coração bater diferente, né? Por que isso pode acontecer? Porque imagina que a gente está imerso no dia a dia em sociedade, vai causando esses distúrbios no nosso sistema nervoso, como irritabilidade, ansiedade, tristeza, as mágoas que a gente vai acumulando na vida. E aí quando ressoa esse instrumento, a frequência cristalina, é como se a gente tivesse... A tigela está vibrando aqui. E nós estamos aqui, dependendo do dia aqui, mas enfim, estamos aqui. Então, quando começa a tocar a tigela, esse nosso corpo aqui, ele vai precisar chegar e entrar em ressonância com a tigela. Porque a tigela, essa frequência da tigela vai permear o nosso corpo. E vai fazer ele vibrar igual a ela. Então, certo. Esse caminho para chegar até aqui, entrar em fase, né, entrar em ressonância, pode causar algum desconforto. O coração bate diferente. Senti uma dor no joelho. Começou a doer a musculatura aqui, dor de cabeça. Isso é um processo de, talvez, resistência ao relaxamento. Ou só uma questão de ajuste, que pode demorar 30 segundos, 1 minuto. Então, até trouxe umas imagens. Sim. Que mostra a velocidade do som por metros por segundo. Aí dá para fazer o cálculo para quilômetros também, né? A velocidade. Vamos ver se a gente consegue chegar na... Isso aí é o que eu comentei no início, né? Da criação. Certo. Vamos ver se a gente consegue a produção chegar. Aí o vácuo quântico. Pode ir passando já. Aí tem os decibéis, né? De vários sons, né, do dia a dia. Os mais altos, os mais baixos. Certo. Esse desenho mostra esse médico, cientista, ele fez um estudo sobre o que os sons fazem na água, né? O quanto alteram as moléculas de água. Então, um rio poluído, o som da frase eu te amo, o som de uma crítica, alteram as moléculas de água. Lembra quando nós trouxemos aqui as crianças do yoga com arroz? Sim, é verdade. Então, isso também altera as moléculas de água. E olha só, o nosso corpo é 70% água. Então, nós somos 70% desse líquido, que, como o Alisson falou, a gente está exposto a sons o dia todo. Ao som de uma crítica, ao som de um menosprezo, ao som de uma vibração musical, onde há uma distorção de valores. Né? Assim como sons incríveis. Vamos falar agora de Beethoven, que era surdo e que compunha aquelas canções
com a vibração do coração dele. Ele encontrava as notas e as melodias. Então, nós temos uma crença de que ouvimos pelo ouvido. E não quer dizer que o ouvido não ouça. Só que essa vibração do som, ela não é ouvida pelo ouvido. Ela é ouvida pelo coração. E quantas vezes a gente fala um pro outro, né? Mesmo que a gente não estude tudo isso que o Alisson é perito, que a gente não tenha esse conhecimento. Quantas vezes a gente fala, olha, não me ouviu de coração. Ela não falou de coração. Né? Porque o nosso coração ouve. E ele ouve tanto que muitas vezes um olhar e um gesto a gente ouviu com o coração. Sem que houvesse propriamente um som audível com o nosso ouvido. Né? Então essas vibrações de palavras, de sons, de ruídos, né? Elas acabam reverberando nas águas do nosso corpo e alterando as moléculas. É mais ou menos isso, né, Isso, Alisson? e até ali nas imagens, né, tinha os experimentos que ele fez, né? Sim, volta Ali, um pouquinho. ali está, Ah, essa tá, da ótimo. velocidade do som. Aí, Mas ó. aí eu achei o máximo, né? Olha como ficam os desenhos Sim, das nossas moléculas de água no corpo para amor e ódio, Uhum. sim. né? Para Então, apoio e para maldição. Olha isso. com certeza. Aí, por exemplo, né, num primeiro momento, as frequências sonoras, elas vão utilizar, elas sempre precisam de um meio para se propagar, sempre. Então, no primeiro momento vai ser o ar, até que elas encontrem algum objeto para permear, né? E depois vão ser as águas. Então, ali mostra a diferença da intensidade que esse som se propaga do ar para a água, por exemplo. Ali tem os órgãos, né? Mas principalmente a tensão que eu tenho ali é a água, né? Se move muito mais rápido nas águas. E as nossas células são completamente de água. Então, obviamente que vai reverberar todo o corpo, né? Sim, quando a gente fala de água, é importante a gente falar sobre isso. A gente tá falando de saliva, a gente tá falando de sangue, tá falando de urina e de quantas secreções que tem no nosso corpo. Olha quanto líquido a gente tem. Lágrimas. Quantos líquidos nós temos? E que esses sons, independente da qualidade deles ou da vibração que eles tenham, eles estão trazendo uma interferência para esses líquidos. Né? E esse som de quartzo, que depois o Alisson, né, eu vou me... Como é que a gente vai dizer? Eu vou me metendo de pato a ganso aqui numa terapia, né? Mas desse lugar de que me encantei com isso e o quanto eu estudo e hoje eu percebo, essas frequências sonoras, eles trazem aquilo que se chama de meditação transcendental, né? O quanto o som faz com que essas moléculas de água e que nós carregamos tantas más águas, né, aqui, que elas possam reverberar de uma forma diferente e serem liberadas. Fer, esses dias o Franco não estava tão tranquilo quanto normalmente ele ficaria. E me questionaram, porque eu amamento ele 100%, né? A alimentação dele é a amamentação. E me disseram, tu te estressou hoje? Com o quê? Entende? Então, quando a gente fala sobre todos os líquidos, O leite ali é uma materno. prova viva de que afeta o que a gente ouve, o que a gente fala, o que a gente passa, e que realmente depois a gente pode comprovar. Né? Alisson, e aí me disse se é isso mesmo, e se não for, né? É como se o som do instrumento de quartzo, ele nos levasse àquela chispa divina, ao som da alma, ao som do universo, né? Ao som de Deus. Exatamente isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos lá? Então, quando ressoa, né? Quando vou pegar o bastão e vou girar a tigela. Então, eu estou com alguma mágoa? Tem alguma forma com que a gente possa demonstrar um pouquinho? Ou Tem não? um vídeo, né? A gente Tem trouxe um um vídeo, vídeo? né, vídeo? Alisson? Temos um Ah, vídeo. então beleza. Então depois que tu fizer a tua fala, eu vou pedir pra ele rodar o vídeo pra gente poder ilustrar. Isso aí, por exemplo, estou com ressentimento, estou com raiva. Então, a intenção é muito importante nesse trabalho, que é como o experimento ali mostra, né? Que ele colocou o amor, ficou emanando o amor para uma molécula de água e ela se estruturou dessa forma tão bonita. E quando eu vou tocar, por exemplo, essa tigela,
a intenção que eu tô colocando e como eu estou, precisa ser muito, assim, tem que ter uma autorresponsabilidade muito grande do que se está fazendo. Porque a intenção que eu colocar ali vai ser amplificada. Porque no meu entendimento, o quartzo, ele tem como propriedade amplificar. Armazena informação e amplifica. E o som, então, faz isso reverberar. Direcionadamente, aonde o terapeuta, o facilitador, sentiu de direcionar. Então, estou com raiva. E o terapeuta sente que esta raiva está localizada em alguma parte do corpo, o som vai ser direcionado para essa região para diluir essa emoção. Tá certo. Quando o Alisson fala sobre a intenção, né? É bíblico. O Senhor conhece o nosso coração. Então, muitas vezes a gente pode ter tido uma atitude que ressoou negativa para outra pessoa, né? Ou acabou causando algum dano, mas a gente não teve a intenção. Né? Então, que intenção eu coloco? Hoje, no caso aqui, né, o Alisson falando sobre a responsabilidade da intenção de ir para uma sessão ou de ele ancorar essa sessão, mas que intenção eu coloco em todas as minhas atividades, minhas palavras, meus gestos? Porque essa é a intenção que reverbera nessa frequência. Né? Vê. E tudo isso faz com que, então, talvez modificar o que realmente a gente, por vezes, tipo, eu me disponho a estar numa terapia como essa. Então, eu me disponho a talvez a mudar o que realmente está dentro de mim a partir desse som. Então, é esse o princípio. Sim. Talvez fazer com que transmute, talvez, como eu cheguei e poder sair mais leve. Que eu acho que esse é o princípio de todas as terapias, né? Deixa assim, ó, leve, gostoso. Parece que a gente respira de uma forma diferente, né? Meu Deus, saindo de uma terapia, eu digo, eu preciso voltar aqui sempre. Aí quando a gente percebe, a gente... Ai, meu Deus. E aí a Fer fala, não, mas as pessoas sempre voltam. Se não logo, né? Mas elas voltam. Voltam porque essa conectividade faz com que a gente fique muito mais tranquilo. Agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e na volta a gente vai ver o videozinho que mostra um pouquinho desse trabalho e vamos falar mais. Inclusive, eu quero saber mais sobre o trabalho com os arcturianos. Então, fica conosco que a seguir a gente retorna. Estamos de volta com o programa Algo a Mais e hoje nós estamos falando sobre respiração consciente e instrumentos de quartzo, mas antes de tudo entendendo também o porquê desta terapia, por que fazer algo diferente, por que pensar de forma diferente e quando se chega a isso e se sentir chamado para uma terapia, a entrega. A gente precisa muito ter essa questão de dizer, eu vou receber uma pedra, talvez eu ganhei uma pedra. Ou, poxa, que legal, né? Quando alguém dá, quer dizer que, será que eu precisava realmente receber essa? Né? Então, eu acho isso muito bonito para quem gosta de presentear também com produtos que são místicos, produtos que a gente tem aquela ligação por energia. Mas para tudo, quando a gente olha para a terapia que a gente escolhe fazer, ou ter junto em casa, ou qual é a intenção que eu coloco nela, por que eu estou buscando. E vamos falar um pouquinho sobre isso, Alisson? Vamos. A intenção é fundamental, porque a gente cria a nossa própria realidade com aquilo que a gente pensa e sente e faz. Então essa tríade tem que estar em harmonia para co-criar uma vida mais plena, mais próspera, né? E esse ponto que tocou, que é a entrega, é fundamental não só nesse trabalho terapêutico, mas né, acredito que em todos, que é o autocomprometimento, né? Que é se comprometer com o próprio processo. Que não adianta ir lá com a visão de que o terapeuta vai me curar. Se eu não olhar para dentro de mim e ver as coisas que eu tô fazendo que estão me adoecendo de alguma forma. Não mudar o comportamento. Sem mudar o comportamento, não há qualquer chance de sanação. Então, eu vejo que é muito importante ter essa consciência da autorresponsabilidade. Porque senão a gente terceiriza, né? Se não terceiriza. É como ir num melhor médico, mais renomado. Né? Ele vai, se não estiver aberto ao processo, as orientações que ele vai fazer, pedir que tu siga, a medicação, o tratamento, não vai adiantar. Então, estar aberto, né? Para que eu estou aberto?
Com certeza. Essa é uma pergunta linda. Com certeza. E agora eu vou pedir para a produção colocar para nós o videozinho para que a gente possa ilustrar este momento e ver como realmente funcionam os instrumentos. Olha só, que legal isso. É. Porque eu não tinha noção. Eu até cheguei a imaginar daqueles que tem os tibetanos, né? Que são Sim. Tigelas. as tigelas, É. né? Mas eu não imaginava. Quando eu vi uma tigela, eu imaginei algo parecido. Uhum. Mas por fora, algo diferente. Eu adorei ali o altar, tudo montadinho. Como fica bonito, como faz bonito. bem ver, né? É. Porque isso também, né, ilustra, faz com que a gente também entre no clima. Uhum. Porque, pra tudo, a gente vai fazer uma festa e a gente não chama uma decoradora, né? Porque tem que ter um ambiente de festa. Então, eu vejo que também quando a gente entra numa casa como Prana, é entrar num lugar onde eu me preparo para aquilo, onde eu olho me remete, onde então ver tudo isso bem colocado já me remete a algo diferente. Ver esse videozinho assim, ai que lindo, sabe? Eu quero estar, né? Então é muito bacana. E então, fala um pouquinho sobre esse som, sobre essas tigelas, sobre os tamanhos, sobre como realmente isso funciona. Uhum. Então, elas são criadas através do pó do quartzo. E elas passam por todo um processo alquímico junto ao fogo, como se fosse um forno que vai dando molde da tigela. Então, cada uma delas tem uma nota musical específica. E aí, tu pode juntar e fazer combinações que melhor vão conduzir a um estado frequencial que o facilitador deseja. Né? Eu fiz essa junção dessas notas, que essa grande é em Dó, a do meio é em Mi e aquela menorzinha em Fá. Porque eu senti, escutando elas e sentindo em mim, que elas me remetiam ao estado da frequência da paz. Então os trabalhos até recentemente que eu estou ancorando, né, em grupo, é na frequência da paz, porque eu acessei através das tigelas essa frequência do silêncio, da paz. Então, eu acho que é isso, né? Eu aprendi algo, eu integrei algo e agora eu vou compartilhar algo. Para que outras pessoas também tenham aquilo que eu recebi. Com certeza, com Até certeza, porque que um legal. terapeuta só leva o seu cliente até onde ele foi, né? Até onde ele foi. Olha Isso só. como tudo na vida. E eu quando o Alisson, lá na minha sessão, ele usou essa pirâmide aqui, Aham. eu acho que foi bem encaixada aqui, não lembro direito, porque eu Foi. tava de olhos fechados, mas a frequência é como se tivesse uma caixa de ressonância, não sei se eu posso dizer esse nome, e como isso reverberava assim no meu crânio. Eu fiquei encantada com isso, encantada mesmo. Mas olha só que legal quem estiver em casa aí ouvindo, quando tu tá, mesmo que tu não esteja olhando para televisão, né? E começa a falar lá, vamos pensar no som de uma notícia, né? De algo, um acidente, algo que aconteceu na TV. A gente sente o coração apertar. Tenta no meio de uma briga, que a gente vai em casa, olha o desafio, né? Esse aqui é um desafiozaço, assim. Tá discutindo com o marido, com o filho, com o irmão, com a mãe, o que for. No meio dessa discussão, coloca a frase "eu te amo". É como se a briga não tivesse mais sentido. Pode ser o auge de uma briga. Né? Tô super nervosa, tô irritada. Tenta respirar, trazer uma respiração consciente, né? E agora, no meio dessa briga, eu vou dizer "eu te amo" assim, ó. Tentar dizer esse negócio com raiva. Sabe? E tu sabia que eu te amo? Cara, isso dá um alívio. Que parece que a briga perde sentido.
Isso é um desafio. Olha só, tentem fazer isso e pode escrever aí na barra do vídeo, manda o WhatsApp aqui pra Conecta, me chama lá no Insta. Tenta fazer isso pra ver o que acontece naquela cena. Então, a frequência do som é muito importante. Não faça isso todo dia, senão perde sentido. Sabe o que Né? minha mãe diria? Então, Isso não é polenta. Isso, não cria o hábito de brigar todo dia, né? Então, na realidade, melhor falando do que, né, não cria o hábito. Inclusive, Laura, hoje é um dia que eu não tô me sentindo confortável, tô criticando meu corpo, não tô feliz com o meu trabalho. Tenta ir no espelho, olhar nos olhos do teu personagem, olhar dentro dos teus olhos no espelho e não ver essa cara que já tem marquinhas de expressão, que já tá há um tempo na terra, e aí tu critica uma manchinha, uma ruguinha, mas olhar dentro dos teus olhos e ver a tua alma e dizer eu te amo. Experimenta fazer isso pra ver o que reverbera dentro do teu corpo. Que legal. Porque é uma frase, que na Igreja Católica também tem o quadro, com aquela face e imagem de Jesus, Cristo, escrito eu te amo embaixo. É porque é uma frase altamente curativa. Né? E quando eu sinto, e o que aconteceu lá no Prana, na sessão, é como se esse som que sai desses cristais trouxessem essa frequência do eu te amo. Tá certo, muito bem. E vamos falar agora um pouquinho sobre esse trabalho com os acturianos antes que termine o nosso programa, porque pelo amor Então de a Deus, gente eu marca queria o outro muito, lado, né? vamos dar um jeito aí. Então, acontece em 2 trabalhos, né? Um é do som e o outro acontece numa dimensão acima, que é com eles. Então, há essa elevação frequencial. No determinado momento da sessão ou do trabalho em grupo, todos nós vamos estar vibrando na mesma frequência, mais acima. E é ali que eles podem atuar. Eles não vêm até aqui. Eles não vão entrar em decaimento atômico, não vão baixar a frequência deles para vir aqui, onde nós estamos. Nós nos elevamos até um ponto onde eles vêm e fazem o trabalho que tem que fazer com as tecnologias que eles têm. E lembra, né, que antes eu falei da centelha divina, que ela tem o ego, né? E que tem os tabus. E isso é um tabu. Falar de seres estelares é um tabu. Que no momento que for quebrado e aceito e sentido com amorosidade, toda a realidade no planeta acho que vai mudar. A gente vai conseguir viver com mais afetuosidade, com mais amorosidade, aceitando a realidade como ela é. E esses seres estão aí para isso. E quando tu fala sobre isso, Alisson, me remeteu agora, é um tabu, porque por muito tempo se separou pessoas cultas das pessoas que tinham fé. Né? Como se pessoas cultas, eruditas, não pudessem acreditar em uma força. Né? Porque a gente para pensar. A gente fala, eu trago muito a Igreja Católica no sentido de que é a nossa cultura, né? Nós temos uma região de imigração italiana, então a Igreja Católica é muito forte aqui. Mas para pensar o quanto santos de devoção. Hoje é o dia da Nossa Senhora de Fátima. E quem é Nossa Senhora de Fátima, senão um ser estelar? Quem são os anjos, senão um ser estelar? Porque Jesus era Jesus de Nazaré. Ele só virou o Cristo depois da morte. Então o Cristo é um ser estelar. A gente que tem é como se nós separássemos isso, né? Então, nossa, quantos relatos que a gente tem de pessoas que disseram, estava no leito de morte, eu vi uma luz que me parecia Nossa Senhora, que me parecia um santo de devoção, e a pessoa melhorou. Né? Quando o Alisson fala sobre quando eleva a frequência e os arcturianos, esses seres estelares se aproximam, o quanto no leito, né, de morte ou de uma doença muito grave, aonde que a gente vai pedir ajuda? Por mais ateu que seja, graças a Deus. Vai dizer graças a Deus, que Deus me ajude, que Deus queira. A gente eleva a nossa frequência a um ser maior, a uma força maior. E muitas vezes nós só conseguimos acessar essa frequência num momento de desespero. Né? No momento em que, bom, se não for essa força maior agora, eu já não acredito em mais nada. Então, por que não nos permitirmos acessar essa frequência sem precisar de um desespero? Né? De um momento de perda, de morte, de saúde, de bens materiais, enfim, o que for.
né? Então, elevar a nossa frequência para que esses seres possam intervir por nós. E esse livre-arbítrio que nós falamos, né? Nós recebemos, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Isso é muito importante a gente pensar assim, ó. Qualquer ser, um santo, anjo, Deus, seres estelares, arcturianos, o nome que for da verdade de cada um, ele só intervém por nós se nós pedirmos. A gente precisa autorizar. Então, nesses momentos de dor, a gente dá essa autorização. E quando a gente dá a autorização, a gente eleva a frequência. E chega na frequência deles. Então, por que não sair de casa sem uma oração? Sem decretar, ó, eu sou trabalhadora da luz. Através de mim, somente energias crísticas se manifestam. Né? É uma forma de elevar a tua frequência. A gente não precisa que algo negativo ou algo que nos amedronte, né, que mostre o nosso apego, possa nos elevar essa frequência. Eu posso fazer esse decreto todos os dias. Que nenhuma palavra que não seja de origem crística passe através de mim. Somente energias de luz e de amor. Quer dizer que eu não vou ficar brava e brigar com alguém? Não. Porque nós temos o direito da revolta. Nós temos o direito de viver a raiva. Ser cruel é outra coisa. Né? Então, quando o Alisson fala sobre isso, o que me remete a isso. O que eu faço para que a minha frequência se eleve, para que eu chegue na frequência de um ser estelar? Seja anjo, seja arcturianos, né? Com certeza. E entendendo um pouquinho sobre dizer, eu posso elevar até lá, e a gente leva a consciência até lá, Alisson, para que eles possam entender o que eu realmente estou precisando. Porque tem o lado de que a gente fala, eu acho que preciso, né? Então, esse achar que preciso, eu acho que eu preciso de um carro novo, eu acho que eu preciso de tal coisa, eu acho que eu preciso disso, eu acho que eu preciso ganhar mais, eu acho que eu preciso. E a gente esquece o que realmente a gente precisa. Então, talvez quando a gente entra consegue chegar a um nível de poder estar com eles, eles nos dão o que a gente precisa, provavelmente. Sim. Como funciona isso? Isso funciona, é que tem duas formas, né? Aquilo que a nossa mente acha que precisa e aquilo que realmente é necessário para o processo. Isto, Né? Isto, porque é esse entendimento, porque de uma forma muito... Aqui eu coloquei vários bens, né? Que a gente vê muito, que a gente gosta, é óbvio, a gente está terreno e viver isso é muito bom. Agora, entender que isso não é tudo, né? A Então, frase sistêmica fala assim, e é uma das frases que eu incluo nas minhas orações. Eu abro mão do que eu quero para receber o que eu preciso. Porque esse querer, ele pode ser do ego. Pode ser, eu quero um carro novo, mas realmente eu preciso? Pode ser que eu precise. Pode ser que eu precise trabalhar, meu carro não tá legal, tô tendo muita despesa com o carro. Bom, quer dizer que um carro novo não é legal? Também não é isso. Mas no sentido de distorção, né? A distorção que eu acabo levando. Então, No lugar. muitas vezes, trazer essa frase, Laura, sabe assim, ó, abro mão do que eu quero, assim eu posso receber o que eu preciso. Isso é muito importante, é algo que alivia também, né? Não, e alivia. São essas frases sistêmicas, né, que são incríveis, que a gente acaba realmente, assim, pensando diferente. Claro, é difícil pensar sempre diferente, é difícil, mas quem sabe a gente vai fazendo, né, o trabalho, um pouquinho por dia. Hoje eu lembro disso, amanhã eu me conecto com aquilo, e um pouquinho a gente vai conseguindo fazer diferente. E o que mais nós podemos pontuar em relação a todo esse programa de hoje, Alisson? Porque tenho medo que termine sem a gente... Eu sei que a gente teria muito mais, né? Até o pessoal comenta comigo que vê os cards, né? Que é às 10h30 da manhã e depois embaixo 21 horas. Nossa, eles vão ficar até às 21 horas falando, né? Bem que eu gostaria. Sei que teria papo pra isso. Sim. Agora, a gente pontuar o que mais pode ser dito no programa de hoje que pode chegar ao coração das pessoas. Eu acho que é importante falar da respiração. Eu sinto que a respiração é a medicina que a gente carrega, que a gente não sabe usar. Simplesmente de perceber o ar, isso já mudaria tudo.
sei que existem inúmeras formas de respirar, né, Fê? Né? Por exemplo, no nascimento se respira talvez mais aqui, mas a respiração desse trabalho é a mais fluida, assim, é de alongar a respiração no tronco, trazer ela para a região do umbigo, deixar o diafragma trabalhar. Isso, nesse momento, assim, o corpo vai entender que algo está mudando, que ele precisa relaxar e descansar. Vai ser o primeiro comando que vai chegar pro corpo, quando a gente alonga essa respiração. A gente vai oxigenar todas as células fazendo isso. E a gente pode fazer isso no dia a dia. A gente não precisa frequentar espaço terapêutico nenhum se não quiser. Tá tudo certo, tá tudo bem. Agora, se dá para respirar de uma forma consciente que vai trazer essa paz, por que não fazer isso no dia a dia? E é simples, é só inspirar pelo nariz e acompanhar o fluxo de ar, chegando aos pulmões, expandindo o diafragma, voltando, saindo. Só isso. É simples. No momento de estresse, só respirar. No momento de pânico, de ansiedade, só respirar. Foi isso que me ajudou muito na adolescência, em processo de ansiedade. É respirar. Às vezes não sabia como, mas pesquisava um pouco ali, um pouco aqui, perguntava para alguém, e ia fazendo a minha forma de respirar. Então, desde a adolescência, eu fui tendo esse acesso à respiração, e talvez nem sabia o porquê. E hoje eu entendo o porquê. E quando alguém não tá legal, tá tendo um ciricutico, né? A gente vai dizer assim, calma, respira. Né? A palavra respiração, ela tem o spir, né? Do latim, espírito. Então, ele nos liga ao espírito. E isso que o Alisson falou agora de inalar e quando o diafragma desce, ele empurra as vísceras para fora, né? Então, eu consigo oxigenar os neurônios do intestino. Então, o pessoal que tá em casa agora tenta fazer esse desafio. Eu tô sempre lançando uns desafios aqui, mas eu acho muito legais esses desafios. Percebeu o quanto a gente é acostumado a quando respirar e tentar esvaziar e não encher, né? Então, tentar botar o ar para dentro e empurrar aqui, deixar o diafragma descer e empurrar as vísceras para fora. E aí, quando solta, contrai. Quando a gente conecta esse movimento de respiração, é como se todos os outros pensamentos, emoções e preocupações, eles só passassem. E a gente lembrasse que a respiração é algo urgente para sempre, né? É isso aí. Gente, que lindo ouvir tudo isso, aprender um pouquinho mais, né? Entender mais uma terapia para que possa ser vivida, né? Para quem se sentir chamado, porque vale muito a pena. Eu digo que quem nunca participou de talvez uma dessas terapias alternativas, procure uma, tente uma, sabe? Veja toda essa gama que tem e veja o que chama mais atenção para ti. E tenta, procura. Daqui um pouco é algo que só vai te remeter a chegar em casa depois na tua imagem do teu santo, parar, olhar e respirar, né? Então, são coisas que fazem só com que a gente se liberte um pouquinho, com que a gente realmente pense diferente. Alisson. Agora eu senti de passar um exercício super simples. Maravilha. Né? Que também seja instrutivo essa nossa conversa, com claro. mais do que já está sendo. Inspirar contando até 4, reter o ar contando até 4 e exalar contando até 8. Faz isso umas 3, 4 vezes e depois mantém sem contar. A ideia de contar enquanto está respirando é mais para ocupar a mente. A nossa mente sempre precisa estar pegada a algo. Então que nesse momento ela se apegue à respiração, pelo menos. Uhum. Então é um exercício, estou lá no momento do trabalho, né, na relação familiar, que tô irritado, tô ansioso. Para e faz essa respiração. Ela vai mudar o teu padrão frequencial na hora. Então é um exercício que eu senti de passar aqui, que eu acho que pode ser muito válido. Maravilha, maravilha. Muito obrigada, Alisson. E aqui eu gostaria de deixar um espaço também para que vocês pudessem fazer essas considerações finais para o programa de hoje, né? Se tiver mais alguma dica, se tiver mais alguma coisa. Fer. Como tu disse agora, procura uma terapia, seja ela qual for, né? Seja uma das terapias integrativas, alternativas, seja um psicólogo, um psiquiatra, né? Numa dessas funciona.
numa dessas a vida fica mais leve, numa dessas coisas se tornam possíveis, né? A única alma que a gente salva é a nossa, né? Nós temos um arquétipo de super-herói, de querer fazer pelos outros, de ajudar alguém, ajudar um filho, ajudar um amigo, ajudar um funcionário. Lindo, isso é lindo, é o que a gente veio fazer na Terra, uns pelos outros, mas lembrar sempre que a única alma que a gente salva é a nossa. Somos nós que nos levamos a todos os lugares que vamos. Somos nós que levamos o alimento até a nossa boca. Somos nós que nos levamos para a cama todas as noites. E qual é a qualidade que nós estamos fazendo isso? Com certeza. Muito bem, Fer. Um beijo, sempre bom estar aqui. Muito obrigada. Sempre é bom ter você aqui conosco. Alisson. Então, eu sinto dizer que é importante perceber o que a gente pensa, sente e fala. Estar atento a isso. É a famosa frase do vigiar e orar. Que é isso que vai nos levar para um estado pleno ou não pleno na vida. Então, que possamos respirar mais essa verdade e saber que tudo está certo como está. Só precisamos respirar conscientemente. Gratidão pela oportunidade de estar aqui.